boa noite, bom dia, sei lá que horas vocês vão ver esse vídeo. Cara, só queria dizer que eu, eu acabei de gravar toda essa videoaula que eu vou gravar de novo agora. Videoaula não, né? Audioaula. E não tava gravando. Tá, então vou ter que gravar tudo de novo, eu tô tiltadíssimo. Mas vamos lá. O Forest me chamou aí, tava falando com ele. Eu gosto muito dessa iniciativa de ajudar o pessoal que tem um pouco mais de dificuldade. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem me chamar. Porque a gente está sempre disposto a ajudar, a gente tem um pouco mais de facilidade em aprender essas coisas, ainda mais nesse momento que não tem auxílio dos professores tão grande e tudo mais. Vocês não precisam ter vergonha mesmo, a gente está sempre disponível aí. Falo por mim, né? Eu imagino que eles também. Estou sempre disponível aí para qualquer dúvida que vocês tiverem. Pode ser em química, pode ser em física, pode ser em matemática, biologia. Eu só não me garanto em humanos porque eu sou um robô, tá? Então eu sou totalmente bot em humanas, mas exatas aí chama, biologia chama que o pai tá on. Tá? Então eu vou falar um pouco sobre alguns assuntos que eles me deixaram para tratar com vocês e o primeiro assunto é então a distância entre ponto e reta. Como eles me chamaram agora mais tarde para fazer esse vídeo, caso eu fosse preparar um PowerPoint ia ficar muito demorado, ia demorar muito, eu ia gravar isso aqui só amanhã e aí ia chegar tarde isso aí para vocês. Então eu vou pegar esse slide pronto aqui que eu achei bom e vou falar para vocês e aí a gente vai para a resolução de exercícios, tá? Então, distância entre ponto e reta. A distância entre um ponto e uma reta é calculada unindo o próprio ponto à reta através de um segmento perpendicular à reta. Tá? Então, assim, por que um segmento perpendicular? Porque um segmento perpendicular entre um ponto e uma reta vai ser sempre a menor distância entre o ponto e a reta. Certo? Se a gente traçasse uma reta, um segmento de reta daqui até aqui, já não ia ser a menor distância possível. Então, não seria considerada a distância entre um ponto e uma reta, propriamente dita. Tá? Então, para viés de cálculo, a gente sempre diz que a distância entre um ponto e uma reta é a menor distância entre eles dois. Tá? Para estabelecer essa distância, a gente vai precisar de duas coisas: da equação geral da reta, que vocês viram lá com o De Bortoli, e da coordenada do ponto, que vocês viram lá com o Forest lá no início. Tá? Então, a gente vai precisar da coordenada do ponto P, nesse caso do exemplo que ele deu, e da equação geral da reta S, que é essa aqui. Tá? Então, como o próprio professor botou um vídeo mostrando a dedução dessa fórmula e tudo mais, como que a gente chega nela passo a passo, mas como a gente quer fazer o mais rápido possível, porque na principalmente de matemática, a gente tem pouco tempo, a gente já viu isso aí nas APs, né? A gente vai chegar sempre, a gente vai sempre querer fazer com a fórmula, porque é o modo mais rápido possível, tá? Então, para objetivando fazer a é melhor a gente fazer pela fórmula mesmo. Depois, para estudar, eu recomendo vocês verem como que é a dedução, até porque no Enem talvez vocês acabem não lembrando, porque é muita coisa para lembrar. No Enem, no concurso que vocês forem fazer, whatever, tá? Então, essa aqui é a equação, tá? É D, então distância é igual a módulo de A, que multiplica x, mais B, que multiplica y, mais C, dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Daí tu me pergunta, o que é cada coisa aqui? O que é esse A, esse B, esse C, esse x, esse y? Então, esse A, esse B, esse C, assim, esse A e esse B, esse A e esse A aqui de baixo são iguais, tá? O A de cima e o de baixo são os mesmos, e o B de cima e o B de baixo são os mesmos também. E o que eles são? Eles são os coeficientes que aparecem na frente do x, no caso do A, o coeficiente que aparece na frente do y, no caso do B, e o coeficiente independente que aparece aqui na equação geral da reta, que a gente vai usar para fazer o cálculo, tá? Então, o A é o número da frente do x, o B é o da frente do y e o C é o independente. Então, por exemplo, numa reta x mais 2y mais 3, tá? A gente vai ter que A é igual a 1, porque na frente desse x tem um 1 que fica implícito, mais, eu falei 2y, então o B vai ser igual a 2, mais 3, C igual a 3, tá? Então, se a gente for jogar aqui na fórmula, ficaria 1, 2 e 3. E esse x e esse y, assim como ficaria 1 e 2 aqui embaixo, tá? E esse x e esse y, o que, que eles são? Esse x e esse y são o x e o y do ponto, tá? Então vai ser a coordenada x do ponto P e a coordenada y do ponto P também, tá? Tranquilo. Então agora vamos para os exercícios. Eu vou pegar aqui como exemplo de exercício a segunda chamada da P2 que eu fiz. E eu vou pegar já essa primeira questão. Considere o ponto P, menos 2, 5, e a reta R, 2x mais y menos 3 igual a zero, e determine a distância entre P e R. Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso aí então? Primeiro a gente organiza aqui. A gente tem aqui então o ponto P,
Dei uma relevada aí no número e na letra, porque sim, isso aqui é um 5, tá? Porque eu estou no pente. Então a gente tem o ponto P menos 2 e 5, e a reta R, 2x mais y menos 3. Tranquilo. Então, nessa equação da reta aqui, o que é cada coisa? Isso aqui é o A, esse 1 que está implícito aqui na frente é o B, e esse menos 3 é o C. Tranquilo? Então a gente vai jogar na fórmula da distância. Distância vai ser igual a módulo de A que multiplica x mais B que multiplica y mais C dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tranquilo? Então vamos continuar isso aqui, vamos substituir os valores. Então A é 2, então vai ser módulo de 2 que multiplica menos 2 mais 1 que multiplica 5, eu já vou botar direto aqui então 5, mais menos 3, então menos 3. Beleza? E fecha o módulo. Dividido por raiz de A ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, então vai ser 4. E B ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, então vai ser 1. 4 mais 1, então eu vou jogar direto aqui o 5. Beleza? Então vamos continuar. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 5, mais 1. Mais 1 menos 3, menos 2. Daí, módulo de menos 2 fica 2. 2 dividido por raiz de 5. Tá? Então, numa prova normal, a gente tiraria essa raiz do denominador, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 5. Mas como a gente está fazendo a prova pelo Moodle, eles pedem para a gente pegar e olhar na calculadora o valor da raiz de 5 para fazer uma aproximação. Então a gente vai pegar aqui e vai fazer raiz de 5. A gente pega só, eles falaram só o primeiro número depois da casa, sem arredondar. Então é 2,2. Vai ficar 2 dividido então por 2,2. 2 dividido por 2,2 vai ser igual a 0,9. Então isso aqui vai ser igual a 0,9 unidades de comprimento. Tá? Sim, isso aqui é um 9, não é um G, não é qualquer espécie diferente, é um 9. Então a distância entre P e R é 0,9 unidades de comprimento. Tranquilo? Então é basicamente isso. A gente pegou os valores, jogou na fórmula, resolveu, 2 toques rapidinho. A letra B já é um pouco mais complicada. Tá? Ela pede o ponto simétrico de P em relação a R. Tá? Primeira coisa, para a gente entender como que a gente vai fazer essa questão, a gente tem que saber o que é um ponto simétrico em relação a alguma outra coisa. Porque senão, se tu não souber o que é isso aqui, tu não vai conseguir fazer nada. É que nem o cara chegar, pedir para tu alimentar um animal e tu não sabe o nome tu não sabe que animal é aquele. Ele fala para tu alimentar uma espécie, tu não sabe que espécie é aquela, tu vai ficar dando comida pro nada. É a mesma ideia aqui. Não adianta tu ficar alimentando ideia do que fazer se tu não sabe o que é o negócio. Tá? Então, vamos descobrir aqui o que é isso aí. Eu vou demonstrar aqui para vocês, tá? Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Beleza. Então, um ponto simétrico em relação a uma reta é isso aqui, ó. A gente tem uma reta. Eu vou dizer que essa reta é a reta R. E perto dessa reta R a gente tem o ponto P. Tá? Então esse aqui é o ponto P. O ponto simétrico de P em relação à reta R é um ponto que fica à mesma distância que P está de R, só que para o outro lado, para o lado espelhado. Como assim? Ele fica aqui, ó. Se a gente traçasse uma perpendicular entre o ponto P e a reta R, que continuasse, tá, uma outra reta, e a gente pegasse essa mesma distância aqui, ó, essa mesma distância aqui, e botasse para o outro lado, o ponto que aparecesse nessa mesma distância, a gente chama de ponto simétrico de P em relação à reta R. Tá? Ele é como se fosse um ponto espelhado. Então a gente pega o P, espelha na reta R, dá o ponto simétrico de P. Então agora vamos fazer aqui, vamos pensar como que a gente pode descobrir isso aí. A gente tem o ponto P, a gente tem a reta R. E a gente já sabe a distância deles. A distância vai ser útil para alguma coisa nesse momento? Não, não vai ser útil, tá? Porque a distância ela pode ser para lá, ela pode ser para cá,
ela pode ser para qualquer lado se a gente não tiver as coordenadas dessa reta aqui, tá? Dessa reta perpendicular. Como que a gente vai fazer então? O De Bortoli ensinou vocês a achar a reta perpendicular. Não ensinou vocês? Ensinou. Então, como que é que ele falou? Ele falou que a gente tem que pegar a equação geral e botar na forma reduzida, certo? Então, vou passar esse y para o outro lado, vai ficar então menos y é igual a 2x menos 3. A gente não quer o y negativo, então vamos multiplicar tudo aqui por menos 1. Tá? Vamos multiplicar isso tudo aqui por menos 1. Vai ficar então y igual a menos 2x mais 3. Tranquilo? Então, essa é a nossa equação reduzida. Tá? Para achar, então, a reta perpendicular a essa reta aqui, a gente tem que fazer o inverso negativo do coeficiente angular, certo? Então, se a gente tem que o coeficiente angular dessa reta aqui é menos 2, o coeficiente angular da reta perpendicular a ela, então, essa aqui é a reta R, certo? Essa aqui é a reta R. O coeficiente angular da reta perpendicular à reta R, que é essa reta aqui, que a gente vai dar o nome de S. Sim, isso aqui é um S, ele é igual ao 5, mas é um S, tá? Então, essa reta S, que é perpendicular a R, ela tem que ter coeficiente angular inverso negativo do coeficiente angular de R. Então, se o coeficiente angular de R é menos 2, o coeficiente angular de S tem que ser menos 2. A gente inverte ele, vai ficar menos 1 meio. Só que negativo, o negativo disso. Como é que é o negativo de menos 1 meio? Vai ser mais 1 meio. Tá? Então é como se a gente multiplicasse, a gente inverte e multiplica por menos 1 e acha o valor dessa reta aqui, do coeficiente angular dessa reta aqui. Beleza? Então eu vou dar uma limpadinha aqui nisso aqui, vou dar uma organizada e a gente continua logo mais. Então aqui lancei um GeoGebra para vocês conseguirem visualizar isso aqui. A gente tinha essa reta aqui original, a reta f, tá? Vamos dizer que ela, como se ela fosse uma função, a gente tinha essa reta f aqui, onde o coeficiente angular era menos 2x. Para ser uma perpendicular, o coeficiente angular da reta perpendicular tem que ser o inverso negativo. Então a gente fez o inverso, fica menos 1 meio, negativo a gente multiplicou por menos 1, ficou mais 1 meio. Viram como ela é perpendicular? É isso aí. Então os outros números só vão variar a posição dela aqui. Como por exemplo, se eu somar mais 5, ela vai... Opa, mais 5, gurizada, mais 5. Mais 5, ela vai subir. Se eu somar mais 2, ela sobe um pouco menos. E por aí vai. Então essa é a ideia aqui. A gente sabe agora o coeficiente angular dessa reta S perpendicular a R. Só que a gente não quer qualquer reta S perpendicular a R, porque todas as retas perpendiculares a R têm coeficiente 1 meio. Então essa reta aqui também vai ser 1 meio. Essa reta aqui também vai ser 1 meio, mas elas não nos interessam. Por quê? Porque a gente quer a que vai passar por cima de P e de P simétrico, que é essa aqui. Beleza? Então como que a gente vai fazer para descobrir o resto das coordenadas dessa reta aí? Vamos voltar lá então para a determinação de uma equação de reta. Quando a gente tem o m, que é o coeficiente angular, e a gente tem um ponto, a gente pode usar a equação geral da reta. Como é que é a equação de formação da reta, a equação para achar a reta? É y menos y0, que vai ser igual a m, que multiplica x, menos x0. Lembram disso? Então, a gente tem um ponto, a gente tem o ponto P, e a gente tem o coeficiente angular da reta, que é o m, que é o coeficiente dessa reta aqui. Então, se a gente tem isso aí, a gente consegue determinar qual que é essa reta S aqui. Tá? Vamos jogar na fórmula, vamos ver como é que fica. Então, vai ficar y, deixa eu meter um y decente, y menos o y0 é o y do ponto, né? Então, vai ser 5. Então, y menos 5 vai ser igual a m, que é 1 meio. Sim, isso é um 1. Vou até ajeitar aqui para não ficar tão triste. 1 meio
que multiplica x menos x0, que é o x do ponto, então que é menos 2. Tá? Então, como que eu prefiro fazer isso aqui? Eu prefiro jogar isso aqui para o outro lado, multiplicando. Como é que tu vai fazer isso aí? Tu vai estar dividindo, está multiplicando, passa dividindo. Como é que tu passa dividindo uma fração? Tu inverte e multiplica. Então, eu vou inverter ela. É a mesma coisa que eu multiplicar todo esse lado aqui por 2. Então, eu vou multiplicar por 2. Certo? Igual a x menos com menos mais 2. Beleza? Então, vai ficar 2 vezes, vou continuar isso aqui. 2 vezes y, 2y, 2 vezes menos 5, menos 10, igual a x mais 2, certo? Então, eu vou deixar esse y desse lado aqui e vou passar o 10 para cá, somando, né? Então, vai ficar... Vamos dar uma apagada aqui para poder continuar. Eu vou apagar isso aqui. Então, pá, apaguei. Vou continuar aqui. Vai ficar 2y é igual a... Ele está subtraindo, passa somando. X mais 2 mais 10 mais 12. Beleza? Como a gente não quer 2y, mas sim só y, a gente vai dividir por 2. Então vai ficar y igual a 1 meio de x mais 12 dividido por 2, 6. Beleza? Então aqui, ó, lembra que esse era o coeficiente angular? Aí, ó, viu? Tá provado. Esse é o coeficiente angular. E essa aqui é a equação reduzida dessa reta S. Aí tu me diz, cara, mas a gente não quer a equação da reta S, a gente quer o ponto P simétrico. A gente quer o ponto simétrico de P referente à reta R, que é o que a questão pede. Como é que a gente vai fazer isso aí? O que isso aí nos ajuda? O que isso aí nos ajuda? Como é que a gente vai continuar agora? Vocês concordam comigo que esse ponto aqui, ó, de intersecção aqui, eu falei que isso aqui tem a mesma medida disso aqui, certo? Então, se isso aqui tem a mesma medida disso aqui, o ponto que está exatamente entre essas duas distâncias é o ponto médio. Perfeito? Então, esse ponto aqui do meio é o ponto médio. Se a gente souber o valor do ponto médio, a gente joga lá naquela formulinha do ponto médio lá, do xa mais xb dividido por 2. Lembra? Para achar o x do ponto médio. E aí o ya mais yb dividido por 2 para achar o y do ponto médio. Exatamente, a gente joga isso aqui nessa fórmula e vai achar o valor do P simétrico, que é o que a gente quer. Então vamos lá, como é que a gente faz para descobrir esse ponto que está ali no meio, que tu falou? Então vamos analisar essa figura aqui. Vocês concordam comigo que nesse exato ponto aqui, a reta S tem o mesmo valor da reta R? Porque elas se cruzam. Então, nesse exato ponto aqui, elas têm o mesmo valor. Se elas têm o mesmo valor, a gente pode fazer um sisteminha com elas duas. Certo? Claro que pode, senão não estaria falando, né? Então, vamos continuar aqui. A gente tem que essa equação aqui, então, vou botar ela para cá aqui, ela é da reta S, certo? Então, S, dois pontos, isso aqui. Então, a gente pode fazer um sisteminha. A gente pode igualar R a S, certo? Então, se R igual a S, e o R é igual a y igual a menos 2x mais 3, e o S é y igual a 1 meio x mais 6, a gente pode só pegar isso aqui e botar no lugar do y, certo? Porque y é igual a isso e y é igual a isso. Então, se y é igual a isso, esse y é igual a isso aqui. Então, a gente só... eu falo bastante isso, y igual a isso, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? Então, esses dois y são iguais, certo? Então, se y é igual a y, isso aqui é igual a isso aqui, beleza? Então, é o que a gente vai usar para resolver. A gente vai usar esse sisteminha. A gente vai botar, então, que menos 2x mais 3 é igual a 1 meio
de x mais 6. Beleza? Então a gente vai resolver isso aqui. Tá, então eu terminei de desenvolver esse cálculo aqui, tá? Isso aqui foi para cá para baixo assim. Aí eu fiz o MMC, deu menos 5 meios de x igual a 3. Portanto, eu passo isso aqui ao inverso, né? Multiplicando, então vai ficar menos 6, porque 2, 3, 6 dividido por 5, então menos 600. X igual a menos 600. Então, se eu tenho o valor do x, eu posso substituir em qualquer um desses dois, que eu acho o valor do y. Beleza? Então, é o que eu vou fazer. Tá? Então, o que é esse valor do x? Esse x vai ser o x deste pontinho aqui, ó. Tá? Que a gente vai chamar de ponto Q, porque eu tô afim. Tá? Então, esse aqui vai ser o ponto Q. Então, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Limpar isso aqui que já é inútil pra gente. Isso aqui também. Isso aqui. Tranquilo? Então, a gente tem que isso aqui. Beleza? Vamos substituir aqui, então. Y vai ser igual a menos 2, que multiplica menos 6 quintos, mais 3. Tá? Então, menos 2 vezes menos 6 quintos vai ficar y igual a menos 12 quintos. Ou melhor, menos 2 vezes menos 6 vai ficar mais 12 quintos, desculpa. Então vai ficar mais 12 quintos, mais 3. A gente vai fazer o MMC disso aqui. Vai ficar 5 embaixo. Multiplica então 3 vezes 5, 15. Vai ficar 12 mais 15, que vai dar 27 quintos, como sendo o valor do y. Tranquilo? Então deixa eu ver se voltou a gravar. Voltou a gravar. Tá, então é isso aí mesmo. A gente tem agora o ponto x, que é esse aqui. A gente tem o valor do x e o valor do y desse ponto aqui. Então esse ponto Q vai ter coordenadas menos 6 quintos, vírgula 27 quintos. Beleza? Essas aqui vão ser as coordenadas do ponto Q. Agora que a gente sabe as coordenadas do ponto Q, que é esse ponto aqui, que é esse ponto aqui, e a gente sabe as coordenadas do ponto P, que é essa coordenada aqui, desse ponto aqui, a gente pode fazer o quê? A gente pode ver qual é a distância entre esses dois e multiplicar por 2, né? Dobrar ela, que vai ser a distância que está aqui, certo? Porque essa distância aqui a gente viu antes que, já que é simétrico, é igual a essa distância aqui. Então, como que a gente faz para ver a distância entre esses dois pontos? Lembra lá como é que faz para ver a distância entre pontos? A gente vai pegar x a gente vê a distância entre menos 2, a gente vai ver a distância entre menos 2 e menos 6 quintos. Então vai ser xa mais, no caso é xp mais xq. Essa aqui vai ser vai ser xa menos xq, a distância entre eles. Aqui, xa menos xq. E a distância entre o yp menos yq. Beleza? E aí a gente vai achar o valor dessa distância aqui. Ou a gente pode fazer mais prático ainda, jogar na fórmula do ponto médio. Porque a gente sabe que esse é o ponto médio entre esse aqui e esse aqui. Certo? Então a gente pode fazer lá o x do P, que é menos 2, mais o x do P', que a gente não sabe quanto é que é, então a gente vai deixar como x, dividido por 2, é igual ao x do Q, que é menos 6 quintos. Tranquilo? Então esse aqui vai ser o valor do x do P'. X'P'. E para achar o y do P', a gente vai ter que fazer 5
mais o y do p', que a gente não sabe quanto é que é, dividido por 2, igual ao do ponto médio, que é 27 quintos. Tranquilo? Aí, resolvendo isso aí, a gente vai achar o valor desse y e o valor desse x. E sabendo esses dois valores, a gente tem as coordenadas do ponto P'. Tá? Então eu só vou resolver aqui e já volto. Então, continuando aqui, resolvendo isso aqui, a gente vai ter que x é igual a menos 2 quintos e que y é igual a 29 quintos. Tá? Então, P simétrico, o P', que é o ponto simétrico de P em relação a R, vai ter coordenadas menos 2 quintos, 29 quintos. Beleza? É isso aí que eu queria passar nessa videoaula aqui para vocês. Já resolvemos essas duas questões então. E eu vou mostrar alguns exemplos agora então com figuras geométricas, tá? Valeu!